Olá, tudo bem? Vamos falar sobre Freud, complexo de Édipo e as fases psicossexuais. Freud, em sua obra, ele descreve as fases psicossexuais, que são as fases na qual os indivíduos passam ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. Bom, nesta obra, Freud foi duramente criticado, pois, quando ele divulgou a sua teoria, ele afirmava que as crianças tinham sexualidade. Mas a afirmação que Freud passava era que, na medida em que as crianças iam amadurecendo, elas iam desejando coisas diferentes e também encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos, sendo um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias. Vamos falar da fase oral. A fase oral ela vai de 0 a 2 anos. E nesse período, a zona erógena do bebê é a boca, que é a fonte de sensação e de prazer ligado às necessidades e gratificações, não tendo nada a ver com a sexualidade do adulto, pois tem a ver com as necessidades básicas, que são a sede e a fome. E por isso, quando recebe alimento, essas tensões são aliviadas. Quando ele recebe o alimento, o bebê ele é confortado, aninhado e acalentado pelo adulto no qual está o alimentando. E é neste instante que o bebê associa o ato de alimentar à redução da tensão e gera a sensação de prazer através do contato afetuoso com este adulto. A primeira parte do bebê que ele aprende a controlar é a boca, pois por ela é dirigido toda a sua libido, que é a energia que gera, que alimenta a pulsão da vida. E é nesta fase, quase toda a energia libidinal é direcionada à boca. E por isso, tudo que faz o bebê, como comer, morder, beber e sugar, geram prazer e satisfação. Deste modo, ainda que o bebê esteja satisfeito e bem alimentado, ainda assim ele vai desejar sugar ou morder objetos, pois a fome, que é a necessidade orgânica, esse está preenchido, mas a pulsão, que é a necessidade orgânica e psíquica, esta nunca estará saciada. E é nesta fase da vida que as pulsões se manifestam nas atividades que geram a gratificação oral. Na fase anal, que vai de 2 a 4 anos, as crianças aprendem a controlar os esfíncteres e a bexiga. Bom, a pulsão das fezes pelo ânus gera prazer, mas a criança também pode sentir prazer em reter essas fezes, o que cria um tipo de conflito. Por um lado, eliminar as fezes é prazeroso, mas, por outro lado, existe uma necessidade social de controlar essa evacuação, até chegar ao local adequado ou no horário adequado. Mas, sendo esse um dos primeiros conflitos do indivíduo que vem com as exigências da vida social. A criança, ela quer sentir o prazer da evacuação, mas, ao mesmo tempo, ela não quer fazer isso em qualquer lugar. E é neste meio termo, que a criança percebe que quanto mais ela controla a evacuação, mais ela vai ser elogiada pelo adulto. Mas, por um outro lado, é prazeroso evacuar, mas também é prazeroso reter a evacuação. E, a fim de continuar recebendo elogios, a criança pode continuar controlando essa evacuação. Porém, como também, a fim de querer chamar a atenção, essa criança pode começar a evacuar em qualquer lugar, em qualquer hora, em lugares que não seria viável. Isso chega a ser até confuso para a criança entender. E quando ela controla, ela é elogiada. Mas aí, nesse instante também, ela precisa compreender que ir ao banheiro pode ser algo sujo e que deve ser de modo discreto. Então é nessa fase que eles começam a ter essas compreensões. Bom, vamos falar sobre a fase fálica, que ela vai dos 4 anos, que é quando ela se inicia. Para Freud é chamado de fase fálica, pois
É nesta fase que a criança entende que tem um pênis e que lhe falta um. Nos genitais passa-se a concentrar todas as tensões e atenções desta criança. Mas os meninos passam a ter ereções e isso os leva-os a maior interesse por esta região genital. Ao se dar conta as meninas que não têm esse pênis, os meninos experimentam a chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Nesta fase fálica, as crianças começam a sentir ciúmes da atenção que os pais dão um ao outro, em vez de dar para eles. O menino enxerga o pai como um rival pelo afeto com a mãe, o que leva ao chamado complexo de Édipo. Mas, segundo Sófocles, o personagem Édipo mata seu pai, desconhecendo a sua identidade, e mais tarde casa-se com a sua mãe. E quando descobre a identidade da pessoa que matou e com quem se casou, Édipo então arranca os próprios olhos. E aí, nessa fase do complexo de Édipo, é o que emerge na fase fálica, é que o menino quer matar o pai e casar-se com a mãe. E ao mesmo tempo, ele acredita que seu pai também o vê como um rival, o que por isso pode ser castrado pelo pai para ficar-se inofensivo. Mas Freud chama esse sentimento de ansiedade de castração. E para tudo se tornar mais complicado, o menino ele ainda quer a atenção e o amor do pai. Então também ele enxerga a mãe como uma rival. Segundo Freud, o amor e o temor e a ansiedade de castração e o desejo pela mãe são desejos que nunca poderão ser resolvidos por completo. Mas, por isso, eles se tornam recalcados. E ainda, na infância, esses complexos são descartados para o inconsciente, evitando que ele apareça e que a criança pense e reflita a respeito dele. Sendo essa uma das primeiras tarefas do superego, que é reprimir o complexo de Édipo. Agora vamos falar da menina. A menina ela passa por um projeto semelhante. O processo é semelhante, né? Ela ama e deseja a mãe, mas como ela pensa e acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, ela desenvolve como objeto de desejo e amor, que passa a ser o pai. E ela fantasia que se tivesse um filho com o pai, isso de certa forma compensará o seu órgão castrado. Como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem mais nada a perder. Então, logo ela não tem a história de passar pela ansiedade de castração que os meninos têm e que os ajudam a inibir o complexo de Édipo. Por isso, pelo fato delas não terem essa ansiedade de castração, a repreensão dos seus sentimentos pelo pai é menos total nas meninas. Mas o que faz com que ela passe mais tempo na situação de complexo de Édipo? Bom, de qualquer forma, após os 5 anos, o apego aos pais, ele acostuma a se resolver. Então, a maior parte das crianças se voltam para os relacionamentos com os amigos e as atividades escolares e até mesmo as brincadeiras. Vamos falar um pouco sobre latência. De 5 a 12 anos, que é quando tem o início da puberdade, a criança ela entra num processo que é o período de latência, que seja o período na qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, no período da latência, a sexualidade ela não avança, pois ele afirma que os desejos sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Mas é nesta fase, durante a latência, é que o ego se desenvolve e a oralidade nas atitudes de vergonha e repulsa. Vamos falar sobre a fase genital. No início da puberdade começa esta fase, que é quando o líbido retorna aos órgãos genitais e nesse período os indivíduos já estão cientes de suas diferenças sexuais
e buscam formas de satisfazer suas atividades eróticas, sendo nesta a fase que o desejo sexual se torna adulto e os sentimentos edipianos não resolvidos podem voltar nesta fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, sendo que alguns deles os responsáveis por parte de algumas turbulências vivida nessa etapa da vida. Bom, na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem passar por essas diferentes fases do desenvolvimento e resolvendo essas diferentes fases e conflitos de forma satisfatória, eles então se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. Vamos falar sobre fixação. A fixação ela vai ocorrer quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida com as formas de gratificação mais simples ou infantis. Bom, pessoas que fumam demais, pessoas que comem demais, pessoas que mascam muito chicletes, podem ter tido uma fixação parcial na fase oral, ou seja, a sua amaduração psicológica não pode ter sido completa. O mesmo pode ser dito das pessoas viciadas em fofoca. Já pessoas obstinadas, obcecadas, em ordem, que têm obstinações por ter sofrido experiências difíceis na fase anal. Então, as pessoas que são obcecadas, pessoas que têm obstinações por ordem, por arrumação, elas podem ter experimentado também dificuldades na fase anal, resultando em uma ficção por limpeza e organização. Mas isso não quer dizer que os adultos não podem ter esse comportamento, mas o problema está nos comportamentos exagerados. Bom, este foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre complexo de Édipo e sobre as fases psicossexuais segundo Freud. Muito obrigado, até a próxima.